Os angolanos queixam-se de trabalho forçado e maus tratos em algumas empresas, principalmente chinesas. Muitos dizem que chegam a ser espancados e às vezes proibidos de usar as casas de banho. As denúncias foram feitas esta quarta-feira durante a operação denominada Trabalho Digno. Era para ser uma simples visita inspectiva, com os agentes do Serviço de Investigação Criminal, Inspeção-Geral do Trabalho, Instituto Nacional de Segurança Social e Serviço de Imigração Estrangeiro. Os depoimentos destes gerentes de loja coincidiam com o de Alex Lee, diretor de comunicação da cidade da China, que descreviam o centro comercial como um dos melhores lugares para se trabalhar. Então, decidimos andar pelos nossos próprios pés e afastámo-nos uns poucos metros da caravana. A partir daí, começamos a ver o outro lado da moeda. Tiraram os trabalhadores antigos, mandaram ir para casa todo mundo. Estão escondidos lá embaixo, mas lá embaixo, fora do quintal, onde todos os trabalhadores estão. Hoje a nossa chefe chegou, disse que aqui as polícias vão vir que é para inspecionar o estabelecimento. Então elas disseram que nós não podemos sair. Nos pegaram, nos meteram lá no porão, fecharam, apagaram as luzes, fecharam a porta, ela ficou lá conosco. Depois ela saiu fora, ela disse que é para nós ir para casa, que é para não nos encontrarem lá. Os polícias não nos encontrarem, que é para nós não darmos o nosso testemunho. Trabalhamos todos os dias, ganhamos 40 mil. No final do mês, elas por dia te dão 1000 kwanza. No 1000 kwanza você que sabe se vais comer ou se vais apanhar táxi. Depois, no final do mês, te dão 10.000 kwanza, que é para completar os 40 mil. Não te dão comida, não te dão nada. O moço, o gerente do restaurante, ele bate nas funcionárias quando fazem qualquer coisa. Se você deixar cair uma tigela ou um prato, vão te bater. Se eles não te baterem, vão te chutar na mesma hora. Aqui ninguém tem contrato. Não há nenhum trabalhador aqui com contrato? Não, mesmo o cacho do andaime te chotam. Na mesma hora que você caiu do andaime te chotam. És expulso? És expulso, te chotam. Ninguém te socorre? Ninguém te socorre. Esta fábrica de produtos para máquinas industriais tem 3 andares. Produz uma quantidade considerável de tubos e ferros por dia e só tem 2 funcionários que se queixam da subcarga laboral. O diretor da Inspeção-Geral do Trabalho afirma que não se pode falar em trabalho escravo em Angola, sublinhando que a inspeção estará na cidade da China por vários dias para colher depoimentos e sancionar os infratores. Pronto, falar de escravidão nessa altura é muito prematuro, não temos nenhuma constatação do gênero. E nessa altura não é confortável para nós fazer referência de se existe ou não uma escravidão moderna, como faz referência. O que nós vamos aqui identificar são outros aspectos, mas ali onde encontrarmos situações que concorrem para situações da prestação de um trabalho precário, iremos sim, nos termos dos elementos que estão salvaguardados do poder de autoridade pública que os inspetores da Inspeção-Geral do Trabalho têm, vamos efetivamente fazer a nossa atividade da melhor maneira possível. Dr. Albino Paquice, boa noite. As denúncias dos funcionários, de alguns funcionários da cidade da China, dão-nos a perceber que existe trabalho escravo em Angola, pelo menos um trabalho não considerado digno, mas o diretor de Inspeção-Geral do Trabalho diz que por esta altura é prematuro falar-se em trabalho escravo. Que notas nos pode dar sobre as peças que lhe demos a ver? Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Bali. Boa noite aos telespectadores. Leda, há trabalho escravo em Angola. Isso que eu aqui posso falar isto também, para além da peça que a TVzinho passou e dessa reportagem, eu também já visitei, pois embora em alguns casos não se pode entrar em certos estaleiros onde temos chineses a controlarem e a fazerem, portanto, a empregarem rapazes que alguns deles são menores de idade. Há muitos rapazes menores de idade que trabalham em estaleiros de chineses e cujo trabalho é escravo, ou seja, os rapazes entram no princípio do mês e saem uma vez no fim do mês. E a alimentação que têm é completamente precária. Aliás, para além dessa reportagem, já há coisa de 3 meses fechou-se um estaleiro, mesmo na zona na área da autoestrada,
onde nós tínhamos rapazes que comiam arroz todos os dias com um pouquinho de peixe, e a água que utilizavam é água que vinha da casa de banho, que eles usavam a casa de banho, e, portanto, os dejetos iam para a vala d'água, e é aquela água que eles bebiam e é aquela água que eles cozinhavam o arroz que eles comiam todos os dias, uma refeição por dia. Agora, esta reportagem que a Zimbo fez, e ainda bem que a Zimbo fez essa reportagem, e nós temos que dizer aqui que existe, contrariamente ao que diz o diretor de inspeção do trabalho em Angola, no nosso país existe sim trabalho escravo. A Leda viu a peça e a jovem diz que recebem todos os dias 1000 kwanzas. E eles entram às 8 da manhã e saem para além do horário de trabalho, que é 17 ou 18 horas. Não cumprem o horário de trabalho, ponto número 1. Não têm uma paragem para almoço. Qualquer pessoa que trabalha com chinês sabe que entra às 8 e sai às 17 horas e não tem uma pausa para o almoço. Está a almoçar, está a atender as pessoas. Não há uma pausa sequer. Não tem um salário digno, não tem contrato de trabalho, não tem condições de saúde no trabalho, não tem uma série de coisas. Portanto, se o senhor diretor da inspeção do trabalho diz que não há trabalho escravo em Angola, só podemos dizer uma coisa: não sabe como estão alguns trabalhadores. E se nós fizermos o corredor da entrada do Benfica até ao final no Cacoaco, nós vamos encontrar vários estaleiros fechados, onde temos chineses, onde existem trabalhos de menores de idade e de pessoas que estão a trabalhar na condição de escravos. Quem é o responsável por isso? É a Inspeção Geral do Trabalho. Quem é responsável por essa condição dos angolanos aí naquela condição é a Inspeção Geral do Trabalho. Porque estes jovens estão numa condição, Leda. Qualquer pessoa que reclame da condição de trabalho aí, no dia seguinte sai. E não pode reclamar em ninguém, não reclama para nenhum sítio. Para lá de que muitos dos chineses que têm estaleiros de trabalho, não falo apenas do mundo da China, os chineses que estão no mundo da China estão ligadas a muitas outras pessoas poderosas do nosso país, cujo nome não vale a pena citar, conheço alguns, não vale a pena citar, que são estas pessoas que são testa de ferro dos chineses, e nós conseguimos ver o que é que os chineses fazem em Angola, com todo o respeito que eu tenho pelos chineses. Os chineses é uma raça de trabalhadores, são pessoas trabalhadoras, mas estão a nos levar a nós, angolanos, numa situação de escravidão. Deixa-me lhe dizer que muitas das condições nas quais nós estamos a viver, nem sequer o colono fazia isso. Dava condições de trabalho, é verdade que também tínhamos um trabalho muito duro, mas hoje os angolanos estão a ser desrespeitados na sua própria terra. Porque quando são expulsos naquela condição, não se podem queixar a ninguém. E isso, para mim, parece que é muito grave. E vamos esperar que esta expensão continue sem que Leda seja uma expensão avisada na televisão, para dizer que no dia seguinte, amanhã, vamos visitar o mundo da China. O mundo da China, claro que se prepara. Visitas de expensão não são avisadas, são visitas surpresas. É o que nós esperamos que se faça. Doutor Bali Chionga, quero ouvi-lo também. Boa noite. Estas denúncias foram feitas à jornalista Graciete Xavier, que foi quem esteve a conduzir esta reportagem na cidade da China. Diz-nos que, frente aos patrões, os funcionários disseram que estava tudo bem. Frente às pessoas que foram para investigar, por assim dizer, quer o SME, quer o SIC, eles disseram que estava tudo bem. Depois, e aí vale não só o faro jornalístico, mas toda a estratégia agizada pela Graciete para ouvir em off alguns trabalhadores, e aí sim eles tiveram coragem de expor a situação que vivem e as situações completamente desumanas a que são obrigados e submetidos diariamente. Antes de ouvir a sua opinião sobre isso, eu quero saber se, do ponto de vista jurídico-legal, já que é advogado, é possível que se faça um contrato salarial em que a pessoa receba diariamente um valor, tal como eles recebem, são 40 mil de salário, recebem todos os dias 1000 kwanzas e ao fim do mês 10.000 kwanzas? É possível que se faça isso? Leda, boa noite, permita-me saudar boa noite, primeiro, Bali. Saudar o Paquis também e os telespectadores em casa. Na verdade, depois de ouvir essa reportagem, aliás, para além de alguma pesquisa que eu venho já fazendo, eu fico com alguma dificuldade de tecer algumas considerações. Mas, Leda, é uma notícia muito triste e deixa-me primeiro, antes de entrarmos mesmo para essa situação, parabenizar a Seleção Nacional. Leda, nós somos 20 anos depois campeões da COSAFA e penso que uma nação do desporto, esse é um sinal muito interessante. Vamos voltar para o assunto e Leda, é assim, nós temos de ser responsáveis, quando publicamente